Este programa contém filmagens raras da Segunda Guerra Mundial, achadas durante uma pesquisa de 2 anos pelo mundo. Boa parte nunca foi vista em TV antes. As imagens foram restauradas em alta definição. Algumas são fortes e recomenda-se discrição ao espectador. Nos últimos episódios... Uma baleia bateu no navio, não acreditamos. Uma baleia. A primeira viagem do recruta Jack Wilson no Samuel B. Roberts é interrompida no Atlântico. E o destino enviou sua tripulação para o Pacífico. O sonar captou um submarino japonês. Corri para a ponte para ver e um colega gritou: "Estamos bem em cima dele." Foi muito bom derrubar o primeiro. Também no Teatro do Pacífico... É frustrante. Eu quero ir para a batalha. O imigrante austríaco e soldado americano Jack Werner assiste à Batalha de Kwajalein, do deck do navio. Mantenham as armas nas mãos! Em vez de lutar, parecia que eu era só o homem atrás do homem atrás da arma. Prometi a mim mesmo que jamais ficaria à margem de novo. Mantemos uma fé comum. 6 anos. De que o homem conhecerá pão e paz. De que conhecerá justiça e honestidade, liberdade e segurança. 12 vidas. E oportunidades e chances iguais de fazer o melhor, não só na própria pátria. E uma guerra que mudou o mundo. Mas em todo o mundo. Segunda Guerra Mundial. Filmes perdidos. Bataan, Filipinas, 1944. Durante 3 anos, quase 65 mil prisioneiros de guerra americanos e filipinos ficaram à mercê dos japoneses. Passaram fome e foram torturados. E mal conseguiram sobreviver. Filipinas, primavera de 1942. O tormento começou na primavera de 1942. Lideradas pelo general Douglas MacArthur, as tropas filipinas e americanas tentavam defender as ilhas de uma esmagadora força de invasão japonesa. Mas, como a derrota era inevitável, o presidente Franklin Roosevelt ordenou que MacArthur recuasse, abandonando os homens restantes. O que aconteceu a seguir foi uma atrocidade só divulgada meses depois, após a fuga ousada de 2 oficiais americanos. Na Marcha da Morte de Bataan, os japoneses obrigaram os 75 mil prisioneiros a andar 105 quilômetros até o campo de internamento O'Donnell. No caminho, foram submetidos a atos de brutalidade e violência. As chances estão contra nós. Cerca de 10 mil soldados morreram durante a marcha. Agora, no outono de 1944, o general MacArthur e as Forças Armadas Americanas estão prontos para voltar às Filipinas, para libertar as ilhas e resgatar os sobreviventes da Marcha de Bataan. Nossos oficiais comunicaram que iríamos atacar as Filipinas. Iríamos ajudar a libertar as ilhas e os prisioneiros. Pacífico Sul, outubro de 1944. O marinheiro Jack Wilson, de 18 anos, a bordo do navio USS Samuel B. Roberts, integra a 7ª Frota Americana, parte de uma armada de mais de 600 navios que avançam para as Filipinas.
Éramos 250 mil homens. O comboio tinha 30 quilômetros de largura, 56 quilômetros de comprimento, todos os tipos de navios possíveis, alguns realmente inimagináveis. Yusen e seu navio participarão do primeiro desafio da campanha nas Filipinas, a tomada da ilha de Leyte. Localizada no extremo leste do arquipélago filipino, Leyte pode fornecer aos americanos uma importante área de suporte para a eventual invasão de Luzon e a libertação de Manila, capital das Filipinas. Nossa missão era impedir que os japoneses passassem e atacassem nossas forças. Se não fizéssemos nosso trabalho, homens morreriam. Enquanto o navio de Yusen conquistava posições defensivas na ilha de Samar, 150 quilômetros a sudoeste, o 6º Exército se aproximava do litoral de Leyte. Quando chegamos perto, eu me senti mais tenso. Só de pensar que seremos os primeiros a chegar à praia. Leyte, 20 de outubro de 1944. O sargento Jack Werner segue em direção às praias de Leyte. Ele já participou de combates em Atu e depois em Kwajalein. Mas essa é sua primeira operação anfíbia numa praia sob fogo. Assim que a rampa desceu, corremos pela água. Um morteiro caiu atrás de mim. Meu comandante morreu e outros ficaram feridos. Werner e seu pelotão correm para um monte no canto da praia. O mato era tão denso que não víamos nada. Parecia um bom lugar para nos proteger e reagrupar. Os japoneses abriam fogo em torno de nós. Eu não entendia como conseguiam nos ver no meio do mato. E então eu percebi tudo. Deitado lá, eu descobri, para minha surpresa, que eu era o mais alto oficial do grupo. Como primeiro sargento, eu vinha logo atrás do comandante, que tinha morrido. Nós estávamos realmente espremidos ali, e eu não conseguia descobrir de onde vinha o fogo. Mas eu precisava descobrir e nos tirar daquela situação. Um dos batedores, um rapaz de Kentucky, rastejou até mim e apontou para os coqueiros. Eu não acreditei. Atiradores japoneses haviam subido nas árvores para terem uma visão perfeita de onde estávamos. Fiz sinal para que todos abrissem fogo para proteger o rapaz de Kentucky enquanto se posicionava. E foi assim que ele eliminou 2 atiradores. Reforços logo chegaram da praia. Eles nos ajudaram a acabar com os atiradores e a bater em retirada. Ocupei o comando por apenas 1 hora, mas acho que me saí razoavelmente bem. Pelo menos ninguém foi morto. Tuskegee, Alabama, maio de 1943. Eu estava no avião, ocupado, olhando, pensando. Tantas instruções. É muita informação. E quando dominamos, fazemos coisas que nem pássaros fazem. Há 1 ano, Shelby Westbrook, natural do Arkansas, trabalhava como soldador em Toledo, Ohio. Agora está no Alabama, treinando para ser piloto do primeiro grupo de caças da Força Aérea formado só por negros. Os chamados aviadores de Tuskegee treinam numa área segregada, comandados por oficiais brancos e porto-riquenhos. Nossas instalações são separadas, mas é bom fazer algo de que muitos nos consideravam incapazes. Eu pensei em entrar para a infantaria, mas quando o serviço de recrutamento me escreveu,
resolvi me candidatar para a Força Aérea. No começo só aceitavam candidatos com curso superior completo. Mas quando estes acabaram, começaram a aceitar pessoas com 2 anos de faculdade. E quando estes acabaram, inventaram um teste escrito. E quem passasse nesse teste podia entrar para o programa. E foi assim que eu entrei, porque não tinha faculdade. E agora sou piloto do grupo de caças 332. Westbrook e os aviadores de Tuskegee foram filmados a cores em imagens como estas. Produzido pelas Forças Armadas, o filme visava promover a inclusão de afro-americanos nas forças aéreas. Após o treinamento, a ação de combate do grupo de caças foi filmada em preto e branco. Ramitelli, Itália, 13 de setembro de 1944. O comandante pegou um mapa imenso de todo o teatro europeu. Ele disse: "Cavalheiros, hoje vamos atacar as refinarias de petróleo." Olhamos um para o outro. Todos sabíamos que não seria moleza. Westbrook e o grupo de caças 332 escoltavam bombardeiros como parte de uma estratégia aliada para bombardear refinarias nazistas. O alvo era um imenso complexo alemão em Black Hammer, Polônia. Lá, os alemães usavam depósitos naturais de carvão para produzir petróleo sintético que empregavam para abastecer quase todos os seus aviões. Black Hammer era um dos alvos mais protegidos do Terceiro Reich. Black Hammer, Polônia, setembro de 1944. A quantidade de fogo aéreo é inacreditável. É muito fogo antiaéreo e cortinas de fumaça. É difícil enxergar. Algumas nuvens de fumaça são tão densas que parecem uma tempestade de fogo parada no céu. Nossos bombardeiros desaparecem dentro delas. Quando os B-17 terminaram de bombardear e começaram a voltar, os caças alemães se aproximaram. Não há tempo para sentir, só para reagir. Nossos bombardeiros são alvos fáceis e é nosso dever protegê-los. É hora de entrar em ação. Para proteger os bombardeiros, Westbrook e os outros pilotos entram num tenso combate aéreo com os caças alemães, em perseguições que levam os pilotos americanos de 6.000 a 1.500 metros de altura. As perseguições duram apenas minutos. O tempo de acabar a munição de 1.200 cartuchos de cada avião. Após 8 horas voando, Westbrook e o resto do esquadrão finalmente voltam a um espaço aéreo amistoso. Depois que os bombardeiros pousam, os caças voltam para seu pequeno aeroporto em Ramitelli, totalmente separados dos pilotos brancos. Quando eu voo, eu só penso no que estou fazendo, na responsabilidade. Mas quando eu volto, percebo a realidade do perigo. Isso é muito sério. Estávamos na praia descansando, quando uma barcaça de desembarque apareceu. Leite, 20 de outubro de 1944. Então olhamos e vimos que era o general MacArthur, que voltava para Leite como prometera. Após combater um grupo de atiradores japoneses na ilha, o sargento Jack Werner voltou à praia a tempo de ver o general MacArthur desembarcar com as forças de libertação. Ele estava de óculos escuros e calças bem passadas, e alguns soldados começaram a rir.
Não acredito como são desrespeitosos. O general cruzou a praia e entrou na selva. E não voltei mais a vê-lo. Horas depois, MacArthur se dirigiu ao povo das Filipinas. Povo das Filipinas, graças a Deus Todo-Poderoso, estou de volta. Nossas forças retornam ao solo filipino, solo consagrado pelo sangue de 2 povos. Quase 90 mil civis foram mortos durante a ocupação japonesa das Filipinas. Viemos dedicados e comprometidos com a tarefa de destruir qualquer vestígio de controle inimigo sobre o povo. A hora da redenção chegou. Enquanto o general MacArthur fazia seu retorno triunfante às Filipinas, a situação na costa sofreu uma reviravolta, ameaçando a invasão. Os navios de transporte estavam ancorados perto das praias de Leyte, com suprimentos e reforços para os soldados em terra. Mas a poderosa terceira frota que protegia os soldados americanos em terra, de repente desapareceu. Após saber que os 4 últimos porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa estavam ao norte, a frota saiu em seu encalço. Como a costa de Leyte ficou vulnerável, 2 numerosas forças-tarefas japonesas rumam velozmente para a ilha. A primeira ataca pelo sul, onde é barrada por navios de guerra americanos. Mas a segunda, uma poderosa força de navios de guerra, cruzadores e destroyers, chega pelo norte. Sua missão é destruir os navios de transporte americanos e deter a liberação das Filipinas. A única coisa no caminho é um pequeno grupo de navios menores americanos, incluindo Samuel B. Roberts, onde está Jack Hewson. Costa de Samar, 25 de outubro de 1944. Olhamos para o céu em direção ao horizonte e vimos relâmpagos e ouvimos trovões. Mas não era uma tempestade. Era uma batalha. Pelo alto-falante, o capitão disse: "Preparar as armas. Não é exercício. Agora é para valer." Não tínhamos ideia do que acontecia. Sabíamos que haveria uma batalha para retomar as Filipinas, mas achamos que seria em terra. O capitão fez um anúncio. Uma força-tarefa japonesa está vindo do norte. São navios de guerra e destroyers. Faremos nossa parte, mas o desfecho é duvidoso. O desfecho é duvidoso? Como assim? Campo de treinamento da Unidade 442, verão de 1943. Só quero cumprir meu dever e que a minha família sinta orgulho de mim. Jimmy Kanaya, 24 anos e natural do Oregon, é membro do Regimento de Combate 442, a única unidade do exército americano formada apenas por descendentes de japoneses. Filho de imigrantes japoneses, Kanaya se alistou antes do ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Depois do ataque a Pearl Harbor, eu me senti perdido. Eu parecia com um inimigo, digamos assim, e eu não podia fazer nada a respeito. Foi uma sensação de impotência, de fracasso. Mas nós tínhamos que enfrentar a situação e tentar não nos deixar abater por ela. Eu tinha que ser eu mesmo. Tinha que ser quem eu sou e lutar por meus direitos, se eu pudesse. Apenas 2 meses após Pearl Harbor, o governo americano começou a abrir centros de reacomodamento. Mais de 120 mil japoneses e seus descendentes foram transferidos para esses campos de internamento, retirados de seus lares e empregos sem processos legais e identificados como ameaças potenciais à segurança nacional. A família de Kanaya não foi exceção. Pouco antes de partir para a guerra, ele os visitou no novo lar, um campo de internamento em Minidoka, Idaho. Eu me sinto desconfortável num campo de prisioneiros.
É cheio de galpões de compensado, erguidos às pressas, com muito pouco conforto. Ver isso me dá mais uma razão para provar ao nosso país que somos tão leais quanto os outros cidadãos. Me dá mais motivo para querer lutar. Enquanto algumas divisões que lutavam na Europa eram filmadas a cores, a ação da Unidade de Combate 442 de Canaia era registrada em preto e branco. Bruyères, França, outubro de 1944. As últimas semanas foram um turbilhão. Cruzar o Mediterrâneo, subir em caminhões em Marsella, dormir ao lado da estrada. Vai até ser bom voltar para uma trincheira. Depois de provar sua bravura numa impressionante campanha contra os alemães no norte da Itália, Canaia e sua unidade agora lutam na região montanhosa ao longo da fronteira franco-alemã. Na montanha Vosges, as forças de Hitler fazem tudo para deter o avanço dos aliados até a Alemanha. Devido às íngremes colinas e florestas densas, os tanques, a artilharia e aviões americanos são praticamente inúteis na região. É o terreno ideal para os alemães conquistarem uma vantagem. É impossível se deslocar nessas montanhas. Os alemães podem estar em qualquer lugar. Ao se aproximarem da cidade de Bruyères, Canaia e sua unidade enfrentam fogo pesado. Após 3 dias de combate feroz, eles conseguem tomar a cidade. Mas não tem tempo a perder. O coronel disse que um batalhão está preso do outro lado da montanha. Muitos feridos precisam ser evacuados. Então eu e 3 outros soldados partimos. A trilha é traiçoeira e cheia de árvores. Estou um pouco nervoso. É fácil para os alemães se esconderem nesse terreno. Após avançar penosamente pelas trilhas na montanha, Canaia e os 3 outros soldados chegam a Bifontaine, onde encontram mais de 1 dúzia de homens feridos. 7 em macas. É impossível transportar todos esses homens sozinhos. E o comandante nos mandou 35 prisioneiros alemães para carregar as macas. Não estou gostando disso. Não se pode misturar armas com a bandeira da Cruz Vermelha. É uma violação da Convenção de Genebra. Mas sendo um enfermeiro que recebe ordens da infantaria, não tenho controle sobre as decisões tomadas por um superior. Quando partimos, eu disse aos outros, fiquem bem para trás. Porque se os alemães nos parassem, poderia haver tiroteio. Estávamos quase na base do morro, quando a coluna inteira parou. Apostos para contra-ataque. Era uma patrulha alemã, com mais de 20 homens. Nosso comandante sabia que não adiantava lutar. Estávamos em número muito menor. Não há tempo para emoções. Estamos muito ocupados tentando evitar o fogo que vem de baixo. Regensburg, 24 de outubro de 1944. Aos 24 anos, o piloto Shelby Westbrook, dos aviadores de Tuskegee, realiza sua primeira missão com a unidade de caças. Hoje, ele escolta um grupo de B-24 numa missão sobre a Alemanha. Fui atingido no sistema de refrigeração do avião. O líder do esquadrão me diz para voltar para a base. Os pilotos perto de mim começam a me escoltar de volta, mas começo a perder altitude. Estou despencando entre as nuvens.
Vejo montanhas na minha frente. Estou no lado leste dos Alpes, sobre a Iugoslávia ocupada. Dois aviões derrubados. Mas é o menor dos problemas. Precisamos dar um jeito de sair daqui vivos. Estamos tentando descobrir onde estamos quando vemos homens. De uniformes alemães, com rifles a postos. Nós paramos. Nós dois estávamos com rifles 45 automáticos, mas eles já apontavam os deles para nós. Então, de repente, os dois soldados pegaram as armas e colocaram nos ombros. Vimos que tinham uma estrela vermelha no boné. Eram partidários de Tito. Westbrook e o outro piloto foram salvos por um grupo de resistência iugoslavo, os partidários de Tito. Para expulsar os alemães de seu país, o líder do Partido Comunista, Josip Broz Tito, fez um acordo com os aliados. Em troca de armas e munição, ele e seus 200.000 homens prometeram proteger e ajudar pilotos aliados abatidos a voltar através do território ocupado. Dormimos de dia e andamos de noite quando não há lua. É um novo tipo de perigo. Costa de Samar, 25 de outubro de 1944. Ouvimos um trovoar distante. Sabemos que estamos em desvantagem. Jack Yusen está no navio Samuel B. Robert, na costa de Samar, no norte da Ilha de Leyte. Sua missão original era procurar submarinos e resgatar pilotos abatidos. Mas agora, uma poderosa força-tarefa japonesa se aproxima rapidamente. As chances estão contra nós, mas é para isso que estamos aqui. E vamos cumprir nosso dever. Apostos para contra-ataque. Adiante! Sigam em frente! Tentando evitar a destruição quase certa, os navios de escolta da pequena força-tarefa obedecem à ordem de recuar. O CMB, com 3 outros navios de escolta e 3 destroyers, são o único obstáculo entre o inimigo e os navios que descarregam suprimentos em Leyte. Embora em fatal desvantagem diante da esmagadora força dos cruzadores e navios de guerra japoneses, eles fazem a única coisa que podem: viram-se e atacam. Algo atingiu a polpa. Então alguém gritou que nossos homens foram massacrados. Naquele momento, senti um nó na garganta, porque 2 dos meus melhores amigos estavam lá. Era a estação de batalha deles. John Peony e Leonardo Goldstein. E eu pensei, os dois morreram. Os dois morreram. Foi quando vi que a luta seria até o final. Nós continuaríamos até conseguir vencê-los ou até que eles nos vencessem. Foi assim que nós lutamos durante a hora seguinte. O CMB conseguiu acertar os navios japoneses algumas vezes antes de sofrer outro ataque direto. Em minutos, o navio de Yusen começou a encher de água. Os homens receberam ordem de abandonar o navio. Cheguei ao bote e olhei para o navio. E lá foi ele.
afundou rapidamente. Nós chorávamos como bebês. Enxergávamos poucos metros por causa das ondas e nos sentimos muito sozinhos. Senti algo esbarrando na minha perna. Alguém gritou: "Tubarões!" Olhei para os prisioneiros alemães que estavam conosco. Nossa única opção era nos render. Agora somos prisioneiros e eles os captores. O jogo virou. Montanhas Vosges, França, 24 de outubro de 1944. Há poucos minutos, o americano de origem japonesa Jimmy Kanaya transportava soldados feridos pelas montanhas Vosges. Agora, está nas mãos de uma patrulha alemã, arrastado para o território inimigo como prisioneiro de guerra. Eu me sentia desamparado, totalmente nas mãos de meus captores. Esses soldados alemães parecem especialmente agitados. Um roubou meu relógio enquanto o outro revistou meus bolsos. Pensei em escapar. Mas o que vai acontecer com os outros enfermeiros e os feridos se eu fugir? Os guardas podem se vingar neles. Não posso deixar isso acontecer. Preciso continuar, custe o que custar. Não sei quanto tempo resistirei. Lembro da última vez que vi meus pais no campo de internamento em Idaho. É irônico que eu esteja aqui. Esteja aqui lutando por nosso país em território inimigo e atrás de arames farpados. E meus pais e irmãos estão num país amigo por trás de arames farpados. Como entender isso? Em dezembro, Kanaya chegou a um campo de prisioneiros perto de Varsóvia, na Polônia, onde permaneceu até janeiro de 1945, quando a chegada do exército russo obrigou os alemães a se retirar com os prisioneiros. Kanaya e os outros 1.400 soldados foram obrigados a andar 600 quilômetros até outro campo de prisioneiros perto de Hemmelburg, Alemanha. Minha mãe rezava sem parar para que eu ainda estivesse vivo, e quando descobriram que eu estava vivo, continuaram rezando, porque quando você é prisioneiro, seu futuro ainda é incerto. Kanaya continuou prisioneiro dos alemães até abril de 1945, 2 anos depois dos pais serem liberados do campo de internamento em Idaho. Quando finalmente foi libertado, Kanaya estava perto da inanição. Mas, ao contrário de muitos companheiros, ele sobreviveu. Por seus serviços durante a guerra, Kanaya recebeu uma estrela de prata, uma estrela de bronze e um coração púrpura. Em seguida, ele serviu com distinção na Coreia e no Vietnã. O Regimento de Combate 442 foi agraciado com um emblema presidencial. É o regimento mais condecorado da história militar americana. Costa de Samar, 25 de outubro de 1944. Estamos cercados por barbatanas. Todos começamos a nos agarrar à balsa com mais força. Aos 18 anos, Jack Yusen e seus colegas do Samuel B. Roberts estão à deriva no mar das Filipinas. O navio afundou atingido por uma força-tarefa japonesa. Agora, Yusen e os companheiros estão à mercê dos elementos. Eu estava dormindo, cochilando, quando senti algo empurrando minha coxa sob a água. Olhei para baixo e vi um tubarão-tigre pressionando minha perna.
Eu disse, oh meu Deus, era enorme. Eu disse, Deus, leve-o para longe. Leve-o para longe de mim, por favor. Eu vou voltar para casa, vou ser bonzinho, não vou mais brigar com meu irmão. Vou procurar uma boa moça, casar, ter muitos filhos. Por favor, tire-o daqui. E quando olhei, tinha sumido. Alguns segundos depois, bem perto de mim, um tubarão arrancou a perna direita de um colega. E tivemos que soltá-lo na água. Nós o empurramos, porque não tínhamos nada para ele, nem morfina, nem curativos, nada. Nós empurramos nosso colega e os tubarões foram e o atacaram mais uma vez. Meus colegas desistiam ao redor de mim. Não havia comida, água, esperança. Dormir de dia e andar à noite é desgastante. Precisamos ter cuidado. Os alemães podem estar em qualquer lugar. Iugoslávia, outubro de 1944. Após sobreviver a um pouso forçado na Iugoslávia, o piloto Shelby Westbrook está em território ocupado, sendo escoltado por membros da resistência iugoslava, os partidários de Tito. Disfarçados de soldados alemães, eles tentam ajudar Westbrook a voltar à sua base na Itália. Você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Está sempre alerta. De repente ouvi uma voz dizendo uma palavra. Acho que era estou. No meio da escuridão ouvi a palavra estou e todos pararam. Quando os partidários pararam, nós também paramos. Ficamos imóveis, sem fazer barulho, ouvindo o silêncio contínuo no meio da escuridão. E, de repente, ouvimos algumas vozes conversando bem baixinho. E, alguns minutos depois, continuamos a andar. É estranho se sentir tão impotente. Mas tudo que posso fazer é confiar neles e me preparar para o que vem pela frente. Durante 4 semanas, Shelby ficou escondido atrás das linhas inimigas. Com a ajuda dos partidários, acabou chegando ao porto de Zara, na costa da Iugoslávia. Lá encontrou soldados britânicos que o levaram de volta a seu esquadrão na Itália. Westbrook realizou mais 29 missões antes de voltar aos Estados Unidos. Quando voltei para a base, comecei a provocar meus colegas dizendo: até mais, pessoal, estou indo para casa. Westbrook foi condecorado com uma medalha de aviação por seus serviços durante a guerra. Depois tentou entrar para uma escola de engenharia da fabricante do Mustang P-51, mas foi recusado. Soube mais tarde que o diretor da companhia não aceitava alunos negros. Ele é o editor do livro Aviadores de Tuskegee, 1941-1945. Mar das Filipinas, 28 de outubro de 1944. Jack Hewson e os outros sobreviventes do Samuel B. Roberts estão à deriva no Mar das Filipinas. E o tempo está se esgotando. Embora seja possível sobreviver até 5 semanas sem comer, a maioria não resiste a mais de 3 a 5 dias sem água. Meus colegas bebem tanta água do mar que começam a alucinar. Olá. Olá, querido.
Um deles gritou: Olhem, é a minha mãe. Bem ali na varanda, eu vou falar com ela. Oi, mãe. E começou a nadar para longe. Outro colega foi atrás dele. Quando chegou bem perto, o sujeito que nadava para longe puxou uma faca. Queria matar o colega que tentava levá-lo de volta para a balsa. Dizia: eu quero ver minha mãe, fique longe de mim. E nunca mais o vimos. Ele foi encontrar com a mãe dele na varanda. Não sei quanto tempo ainda resistiremos. Bem longe no horizonte, vejo um navio patrulha. Quando chega mais perto, vemos a bandeira americana. Puxa vida, todos começamos a gritar. Ei, ei! O pessoal acordou, o navio se aproximou. Enquanto gritávamos, e o capitão desse navio foi até a ponte com um megafone. Quem são vocês? E nós todos gritamos: Samuel B. Roberts, DE 413. Ele deu outra volta. Então começamos a ficar muito bravos e a xingar de todos os nomes que você pode imaginar. Ele pegou o megafone de novo e disse: quem venceu o campeonato mundial? E todos gritamos: St. Louis Cardinals. Então nós ouvimos os sinos: ring, ring, parem, parem. Eles lançaram cordas para nós. E foi assim que nos salvamos. Yusen foi condecorado com a Medalha da Marinha por sua ação durante a Batalha de Samar. Sua força-tarefa recebeu um emblema presidencial e o Prêmio Libertação das Filipinas. Como presidente da Associação dos Sobreviventes do Samuel B. Roberts, ajudou a criar um monumento à força-tarefa em San Diego. Em 1949, se casou com a sua noiva Ruth. Esperou 37 anos para contar aos 3 filhos a história de seu suplício no mar. A força-tarefa de Yusen perdeu 4 navios e 850 homens, incluindo 90 marinheiros do Samuel B. Roberts. Mas sua coragem não foi em vão. Confundindo o pequeno grupo de navios com uma força muito maior, a frota japonesa deu meia volta e bateu em retirada. A invasão da Ilha de Leyte foi um sucesso. 3 meses depois, as forças americanas invadiram a ilha de Luzon, libertaram o território e os prisioneiros restantes.